Narcisismo. Ultimamente ninguém quer ser chamado de narcisista. Sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo. Já se inscreveu no nosso canal? Se não fez, o faça. Deixe aqui também seu like, deixe seus comentários e ao final nós podemos conversar. Penso ser importante discutirmos aqui no canal um pouco sobre o que é o narcisismo. A psicanálise que inicia toda essa organização até patológica, do ponto de vista das estruturas, quando a gente fala de neurose, psicose, perversão. E o narcisismo ele tem ficado como algo negativo, como algo patológico, E é necessário a gente repensar essa ideia. Quando Freud, em 1914, a ideia do aparelho psíquico na infância, como é que a gente se constitui, ele vai trazer o narcisismo como um elemento extremamente importante. Assim, o narcisismo ele vai ser pensado por Freud como constitutivo do psiquismo humano. Ele faz parte do nosso eu, da nossa estrutura, da nossa personalidade. Mas como é que começa essa história do narcisismo nos compor, fazer parte mesmo de quem nós somos? Eu já falei em alguns vídeos, quando a gente discute a estruturação psíquica, o desenvolvimento infantil, que nós não nascemos psiquicamente sujeitos com as nossas características, com personalidade, etc. É um processo mesmo de constituição. Inicialmente a criança, por ser aí muito próxima das pessoas que vão cuidar dela, então do bebê, principalmente a mãe ou seus substitutos, vão estabelecer aí com essa criança que chega e que ainda não é um sujeito, uma relação de muita proximidade, de muito cuidado, de muito afeto, de muito amor. Assim a gente diz que o narcisismo dos pais ele é de uma certa forma resgatado quando esses pais eles vão estar diante de um serzinho que representa um pouco a sua imagem, Então é como se esse narcisismo paterno e materno ele se reencarnasse ali naquela relação. Então tudo que esses pais vão fazer de investimento nesse corpo, que ainda nem é um corpo marcado por características do ponto de vista psíquico mesmo, que esse corpo ele receba toda essa carga afetiva e vá se constituindo e vá se organizando aí a partir do olhar do outro. E é sempre de um outro que é muito amoroso, que é muito afetuoso, Então a gente vai dizer aí que os adjetivos, que os pais endereçam aos filhos são os melhores, É meu príncipe, é minha princesa, é a coisa mais linda da mamãe, do papai, E assim o corpo ele vai sendo marcado, A boca, as partes desse corpo infantil, mas esse corpo ele começa também a ter um significado do ponto de vista psíquico. Então, quando essa criança, mais ou menos aí no final do primeiro ano, ela consegue se ver, ela consegue reconhecendo o que a compõe, quais são as suas características, quais são as suas partes, e essas características e essas partes já foram ditas de forma muito amorosa pelo outro, é o que a psicanálise vai chamar desse narcisismo primário, É esse enamoramento mesmo que a criança vai ter por ela mesma, por sua imagem refletida, pelas características que compõem essa imagem, não só características físicas, Porque aí nessa constituição psíquica ela vai entrar também adjetivos que dizem do jeito de ser desse bebê, de como ele é, se ele é sorridente, se ele é amável, se ele é sociável, se ele é inteligente, se ele aprende rápido. Então todas essas características, na verdade, elas vão compor esse elemento aí que nós vamos chamar de narcisismo. A palavra narcisismo ela não é inédita, não é Freud que cria esse termo, isso está na mitologia grega, Então o mito diz mesmo que Narciso ele se apaixona por ele de tal forma que ele não consegue mais se afastar da sua imagem refletida nas águas, quando ele se vê pela primeira vez. E aí
esse enamoramento por si mesmo, né, principalmente no adulto, ele é mortal, porque você não consegue mais deslocar o seu olhar para os outros, né? E o narcisismo, da forma como eu estou trazendo aqui, a partir da psicanálise, ele é fundamental, porque inicia-se esse amor por nós mesmos, mas gradativamente essa criança desloca esse olhar e vai ver o irmão, vai ver a mãe, vai ver o pai, vai ver o coleguinha, vai ver pessoas que são também muito importantes, que são lindas à sua forma, que têm características que são distintas, né? Então o narcisismo, ele também lança a criança para as relações aí que são necessárias, né, de ser estabelecidas. Então o narcisismo, ele não é ruim, né? O narcisismo, ele é uma característica importante que diz mesmo, né, dessa valorização que nós precisamos dar a nós mesmos o mais rápido possível, lá atrás, desde pequenininhos. Então fica aí, né, uma orientação a você enquanto pai, enquanto mãe, ajude seu filho, né, nesse processo mesmo de se reconhecer, de ver nele características que são singulares, que são importantes, que ele vai ter e que vai acompanhá-lo aí pela vida toda, né? E ajude também que ele consiga ir gradativamente desprendendo esse olhar de si e comece também a apreciar os outros. Um abraço e até o próximo vídeo.